Que a paz de Deus esteja presente na sua vida. É um prazer, mais uma vez, nos reencontrarmos ou retomarmos aqui as lições bíblicas da CPAD, nesse programa, a Escola Dominical na Web TV. Já participamos dos 3 primeiros trimestres desse ano de 2013 e agora estamos no último trimestre aprendendo sobre a literatura sapiencial. É uma parte da literatura bíblica que é pouco comentado na igreja. Poucas pregações nós vemos sobre os livros sapienciais. Nesse trimestre nós vamos aprender sobre sabedoria para uma vida vitoriosa. Que sabedoria é esta? E a lição de número 1, ela começa com o valor dos bons conselhos. Textuário desta lição, a lição de número 1, tem o tema em Provérbios 1 e 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A verdade prática, Provérbios e Eclesiastes são verdadeiras pérolas da sabedoria divina para o nosso bom viver. Por que Provérbios e Eclesiastes? Porque neste trimestre nós estaremos estudando esses 2 livros e abordando alguns temas que são tratados nesse livro, que são livros sapienciais ou livros de sabedoria, que trazem orientações para uma vida cristã, para uma vida de vitória, uma vida prática de experiência no seu dia a dia. A leitura bíblica em classe para essa lição está em Provérbios 1, do verso 1 ao 6. Os objetivos propostos para essa lição é conhecer o conceito geral dos livros de Provérbios e Eclesiastes, ter um conhecimento geral sobre esse livro, identificar as fontes da sabedoria dos sábios antigos, compreender o propósito da sabedoria ensinada em Provérbios e Eclesiastes. E aquele último objetivo que eu coloco em todas as lições, após os objetivos propostos pela CPAD, aplicar na vida diária o conteúdo aprendido. Nesse trimestre nós vamos estudar a respeito de parte da literatura sapiencial judaica. Essa literatura traz conceitos para a vida, conselhos que continuam atuais para a nossa vida atual. Então foram escritos já há muito tempo e continuam atuais para o nosso dia. Quem é que nunca ouviu um provérbio popular? Por exemplo, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Então são provérbios populares que nós ouvimos no nosso dia a dia. E vamos entender que existiam provérbios também na época do Antigo Testamento, provérbios que eram populares, ditos, mas que eram provérbios que eram inspirados por sábios, pessoas pessoas experientes e que traziam esse ditado que serviu como orientação para as pessoas. Como o exemplo que eu dei, é melhor um passarinho na mão do que 2 voando, ou seja, é melhor você ter uma coisa que é sólido, confiável, do que você buscar ter muito, mas correr o risco de perder aquilo que você está buscando. 25% da Bíblia foi escrita em forma de poesia. Então nós temos um percentual significativo da palavra de Deus que foi escrito dessa forma, utilizando gêneros literários que são específicos dessa literatura. Por isso é importante nós estudarmos este livro. O primeiro tópico da lição tem o título Joias da Literatura Sapiencial. Que joias são essas? Os 2 livros que nós vamos estudar. Primeiro, o livro de Provérbios. Nós vamos estudar nesta lição que Salomão é um dos autores do livro de Provérbios, diferente do que muitas pessoas às vezes ensinam, que o livro de Provérbios foi escrito inteiramente por Salomão. Isso é um equívoco. Nós vamos ver que vários autores escreveram este livro e que fazem parte de ambientes diferentes. Muitos especialistas do livro de Provérbios afirmam que esse livro foi escrito num período de até 6 séculos. Então nós vemos alguns provérbios que pertencem ao período pré-exílico, outros do período exílico e pós-exílicos. Então nós vamos ver que esses provérbios, eles se estendem-se ao longo de um tempo, em especial na época do pós-exílico, da compilação final dos livros. Isso é muito importante, você que é professor, aprofundar um pouco nessas questões. A Bíblia diz que Salomão compôs 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005.
primeiro livro de Reis 4:32. Então nós vamos ver que Salomão realmente foi um homem sábio, escreveu vários provérbios e cânticos, mas vamos perceber nessa lição, no estudo, se você for aprofundar um pouco mais, que nem todos foram escritos por Salomão. Ele fazia uso de alguns provérbios de outros autores. O próprio livro de Provérbios 24 e 23, ele já deixa claro isso também, que ele fazia uso de outros autores também, como Salomão era um nome importante e que tem um símbolo da sabedoria, muitos eram atribuídos a ele, né? São provérbios que ele toma posse, vamos dizer assim, de pessoas inteligentes, sábias, que ele, analisando, entendeu ser prudente e ser de bom tom utilizar esses provérbios ou sentenças sapienciais para a utilização das demais pessoas. Se você separar esse livro de acordo com os temas que são tratados e a época em que foram escritos, vocês vão perceber que esse livro trata de costumes e tradições no âmbito da monarquia. Nós vamos ver que isso foi muito importante na formação das pessoas, da liderança monárquica, das familiares, assim por diante. Nós vemos também que existem alguns provérbios, como de 1 a 9, dito como os provérbios de Salomão, que está relacionado diretamente ao relacionamento familiar, dentro da família, esse relacionamento entre pessoas de classes diferentes. Nós vamos ver provérbio específico para essa questão, o papel da mulher na sociedade. Na realidade fica explícito o tratamento que era dado para a mulher e qual era a mulher ideal para aquela época, diante de uma sociedade em que a mulher, que era tido como a mulher mais obediente, que fazia as coisas que mais produzia, como a mulher ideal. Então nós vemos aí a influência da própria sociedade da época, trazendo o papel da mulher e dos jovens da sociedade. Nós vamos ver que a juventude, os jovens também é um assunto bem proeminente nestes livros, entre outros assuntos. E vem aí também o item 2 fala do livro de Eclesiastes, um livro interessantíssimo, também conhecido como Coelet, ou que é o título original desse livro, que é praticamente intraduzível. Eclesiastes ele apresenta um sentido de um discurso em assembleias e templos, é uma busca da tradução desse título no original, mas que dá sentido daquele que expressa numa assembleia ou no templo, aquele que fala, aquele que profere palavras de sabedoria. E o gênero literário que nós vemos nesse livro proeminente é poesia e prosa também. Aí entra também nesse livro a questão da autoria de Salomão. Será que Salomão realmente foi o autor desse livro? Então nós vemos alguns textos, como o Eclesiastes 1 e 2, 7 e 27, que está escrito na terceira pessoa, palavras persas que estão presentes no original desse livro também, em um hebraico mais moderno do que da época de Salomão, além das condições históricas que ficam explícitas nesse texto, que levam a questionar essa afirmação. Isso na academia é algo pacífico, mas nós vemos que na igreja muitos insistem com a questão da autoria completa de Salomão. Vamos ver que isso é questionável. Um livro cético. Nós vemos que esse livro é um livro que, quando você começa a ler o livro de Eclesiastes, tem-se a impressão de estar lendo um livro comum, um livro secular. Tamanho pessimismo que é colocado pelas palavras do autor deste livro no decorrer desse livro. Mas, ao final do livro, principalmente lá no capítulo 12, nós vemos que fica bem claro que ali, na realidade, o foco não é o ceticismo, o foco não é simplesmente a vida cotidiana, mas leva ao Criador, leva a Deus. Ou seja, toda a vida que é vivida sem Deus estar presente, sem valorizar a palavra Deus, a pessoa de Deus na vida, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Nós vemos claro isso no capítulo 12 de Eclesiastes, quando faz ali, de forma poética, uma alusão à vida do ser humano, que ao decorrer dos anos nós vemos a decadência diante do envelhecimento do ser humano, mas nós vemos que quando olha para trás, a pessoa que prioriza Deus na sua vida, então ele vê que a sua vida faz sentido ser vivida. Então essa é uma reflexão do livro de Eclesiastes, nós vamos ver no decorrer desse trimestre também. Apresenta uma sabedoria simples e franca nas fronteiras da vida, ou seja, de uma forma bem
terrena, vamos dizer assim, bem clara, bem próxima do nosso dia a dia. Nesse livro nós vemos que não se pode exigir a felicidade como algo obrigatório. Nós vemos que mesmo a pessoa que prioriza a Deus, ele passa por dificuldades nessa vida e nem sempre, a exemplo do que o próprio Jesus nos diz, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós vamos ver que nós temos que encarar a vida mesmo diante da dificuldade, como nós vimos já no trimestre anterior, com a cabeça erguida e confiando em Deus e sabendo que existe um Deus no controle de todas as coisas. O autor apresenta Deus como o Criador, Deus como soberano e Deus como a sabedoria inescrutável, aquele em quem nós não temos condições de entender na sua plenitude. Deus não pode ser culpado pelas falhas dos seres humanos. Isso são perguntas que muitas vezes nós vemos nos dias, né? Pessoas culpando Deus pelo resultado do comportamento do ser humano, mas nós temos que ter mais o pé no chão também e não vivemos somente nas alturas e fazendo interpretações espirituais. Quanto mais a pessoa se apega às coisas, esse livro demonstra que mais difícil é para a pessoa superar a perda dessas coisas, que para ela muitas vezes é o que tem de mais valioso. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós nos apegamos como valioso para a nossa vida. O autor usa o estilo dialético também em Eclesiastes. Ele desconstrói para depois construir. Afirma muitas questões para em seguida contestar ou questionar. Ou seja, leva o autor a uma reflexão. É algo que fica bem parecido também em muitos discursos que o próprio Senhor Jesus utilizava. Grandes temas nós vemos no livro de Eclesiastes, como a vaidade e a morte, o tempo adequado para todas as coisas. E ao fim, como eu já disse no capítulo 2, a alegoria da velhice, que nos traz alguns ensinamentos também de como nós tratarmos as pessoas também idosas. Serve para nós refletirmos um pouco sobre isso. E a aplicação prática desse tópico que eu deixo para você. Como está a sua vida profissional, a sua vida familiar, conjugal e espiritual? São questões que o autor nos leva a refletir de uma forma geral e que nos leva a pensar sobre isso também. Como vai a sua vida? O quanto você tem se apegado às coisas? Como nós vemos, o autor Eclesiastes focando muitas questões que para ele era muito valorizado e que com o tempo percebe que são vaidades. Sua vida tem valido a pena ser vivida? Nós vemos aí também o final do livro de Eclesiastes, aonde o autor começa a refletir sobre, ao longo de sua vida, o que valeu a pena. A sua vida tem valido a pena? Reflexão. O tópico 2 diz sabedoria dos antigos. Aqui chama a atenção para como foi construído essa sabedoria ao longo dos tempos. Nós vemos em Provérbios 22, 17, 24 e 23, quando cita a palavra dos sábios, demonstrando que dentro deste livro também existem escritos provérbios que foram preferidos por pessoas que eram tidas como sábias na época. Um conhecimento importante para nós entendermos isso foram a criação das cidades-estados, onde a minoria ficava dentro de uma cidade cercada e a maioria fora da cidade, mas dentro da cidade nós vemos que para uma administração mais eficaz surge então a escola dos escribas. E nós não podemos deixar de mencionar a influência dessa formação dos egípcios e da Mesopotâmia. Você não tem como deixar de lado e de estudar sobre isso, você que é um estudante, você que é um estudioso da palavra de Deus, e quando vai estudar sobre os livros poéticos, da literatura sapiencial, em especial, a questão da sabedoria do Oriente Antigo. Então você tem que levar em consideração essa influência dos egípcios e da Mesopotâmia também nessa formação da escola dos escribas. Sábios anônimos nós vemos no livro de Provérbios, nós vemos funcionários de Ezequias também que escreveram, compilaram alguns provérbios já também escritos e conhecidos, Agur, Lemuel ou Lamuel, dependendo das versões, entre outras pessoas que tiveram também a influência na formação, na compilação do livro de Provérbios.
O foco dos escritos sapienciais é a experiência da vida cotidiana, como eu já disse anteriormente. É o dia a dia, é o pé no chão, né? Nós analisamos o que realmente acontece, refletimos sobre as coisas do cotidiano, na nossa experiência do dia a dia. É uma mensagem mais pessoal do que os demais livros bíblicos. É bem pessoal, é bem ligado ao dia a dia. O princípio básico da doutrina sapiencial é a busca do sentido da vida e da felicidade. Aqui me faz lembrar o que já citei em outros vídeos anteriores, o livro do Viktor Frankl, aquele judeu que passou no campo de concentração, aonde ele também que traz o conceito da teoria da logoterapia. Nós vemos ali no livro, com o título Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que ele traz esse ensinamento a respeito do sentido da vida, que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração foram as pessoas que tinham algo que para eles era muito significante, que dava para eles o sentido de viver, mesmo naquela situação, tentando superar aqueles momentos que estavam passando, para que ele pudesse encontrar ou reencontrar aquilo que para ele fazia sentido para a sua vida. E aqui é importante nós vermos que o livro traz essa busca do sentido pela vida e o sentido, a busca pela felicidade. A sabedoria de Salomão. Quando Davi conquistou Jerusalém, uma cidade-estado, que eu já citei anteriormente, uma cidade-estado, onde centralizava ali um grupo pequeno de pessoas, uma cidade cercada, e era um grupo de escribas que ali existiam e burocratas que também auxiliavam na administração daquela cidade. Então nós vemos que houve essa influência e que que Davi herdou esse grupo de pessoas que influenciaram também na administração de Davi. E Salomão herda isso também do seu pai. E Salomão faz mais do que isso, ele amplia então esse leque da escola dos escribas, dos burocratas que ali existentes, que auxiliavam na sua administração. Não pense que Salomão administrava sozinho, pensava sozinho. Tinha pessoas que o auxiliavam, sábios, e ele era sábio o suficiente para aproveitar o conhecimento das pessoas na sua administração. A literatura sapiencial tomou forma no reinado de Salomão. O Salomão que representava o ideal do homem sábio para a tradição judaica, formada a partir de uma visão patronal, uma visão patriarcal. Então nós vemos que Salomão representava esse ideal do homem sábio, e essa representação era aproveitada para atribuir a ele alguns provérbios, algumas sentenças sapienciais, o valor que era dado ao seu nome, a importância. Então, utilizado e atribui-se a Salomão muitos provérbios que muitas vezes não foram escritos por eles, mas que foi aprovado por Salomão, ou as pessoas utilizavam para divulgar mais esse provérbio. Salomão diz, 1 Reis 4, 29 a 31, que ele sobrepujou os demais sábios em sabedoria da sua época, por tamanho essa influência de sabedoria que Salomão teve, e que a Bíblia nos diz que ele havia recebido de Deus, uma inspiração de Deus. E Tiago reforça que qualquer pessoa que quer buscar sabedoria, peça a Deus que dá às pessoas que buscam realmente de coração e buscam de Deus, e Deus dá deliberadamente para essas pessoas que buscam. Com a monarquia, a sabedoria foi tomada da mão do povo e das famílias e transferida aos líderes monárquicos e religiosos. Então nós devemos entender também essa transferência da época tribal para a época monárquica. A era tribal, onde as famílias e os clãs era que tinha essa posse, vamos dizer assim, da sabedoria, é onde que circulava a sabedoria. E com a formação da monarquia, isso é transferido então para o meio monárquico, e também ao meio religioso, que tem uma ligação muito forte entre o reino civil e religioso. É importante você que é professor aprofundar um pouco nessas questões também. Como aplicação prática desse tópico, eu deixo para você. O sábio Salomão também cometeu falhas. O sábio Salomão também aproveitou a sabedoria das demais pessoas. Da mesma forma que Salomão aproveitou a sabedoria das demais pessoas, foi sábio o suficiente para isso,
Você tem sido sábio o suficiente para aproveitar também a sabedoria das demais pessoas para a sua vida? Você tem buscado o sentido da vida? As coisas que realmente vale a pena você viver por elas? Pense um pouco sobre isso.